Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Agora você confere as principais notícias do norte de Minas e muito mais. Começamos esta edição do Jornal Gazeta Norte Mineira falando sobre um grave acidente que aconteceu aqui no norte de Minas. Uma carreta que seguia de Salinas para Montes Claros invadiu a contramão e bateu de frente com uma van. O impacto foi tão forte que o veículo foi arrastado para fora da pista. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite de terça-feira. E dos 17 ocupantes da van, 9 morreram na hora, entre eles uma criança de 8 anos. Os outros 10 foram socorridos pelo SAMU e pelos bombeiros. 6 vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros, incluindo uma menina de 8 anos e um homem de 27 anos que está em estado grave. A Polícia Civil enviou 21 profissionais para trabalhos periciais, exames e identificação das vítimas. Como não houve carbonização, o processo de liberação dos corpos deve ser mais ágil. A Polícia Rodoviária Federal ainda está apurando de onde as vítimas vieram e qual era o destino final. Informações iniciais apontam que a van teria recolhido passageiros em cidades diferentes do Triângulo Mineiro, com destino ao interior do Ceará. Um dos sobreviventes contou que embarcou em Araguari, aqui no estado de Minas Gerais, e foi o último a entrar no veículo. A rodovia foi liberada na madrugada e conversamos mais cedo com o tenente Colec, do Corpo de Bombeiros, que participou do resgate. Vamos ouvir. Na noite da última terça-feira, por volta das 21h30, o 7º Batalhão de Bombeiros de Montes Claros e o Posto Avançado de Francisco Sá foram acionados para atendimento de um grave acidente ocorrido na BR-251, no quilômetro 446, entre os municípios de Francisco Sá e Gromogol, próximo à comunidade de Barrocão. Essa colisão envolveu uma carreta que se encontrava vazia, que seguia do Nordeste para o Rio Grande do Sul, e uma van que seguia no sentido contrário. Essa van teria saído do Triângulo Mineiro com destino ao Ceará, totalizando 19 vítimas, sendo 9 vítimas fatais e 10 vítimas feridas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, ele se deparou com essa situação bastante caótica. Então, diante do exposto, devido à grande quantidade de vítimas mortas e feridas, foi necessário um trabalho juntamente com o SAMU de triagem através do método START das vítimas vivas. As vítimas que se encontravam presas às ferragens, foi necessário por parte do Corpo de Bombeiros o trabalho de desencarceramento dessas vítimas, sendo que posteriormente foram atendidas no local e após a triagem encaminhadas para hospitais de Montes Claros e também o hospital de Francisco Sá. Das 9 vítimas que se encontravam na van, 8 eram adultos e uma criança em óbito, dessas 9 vítimas que se encontravam na van, sendo que 2 ocupantes da carreta se encontravam apenas feridos, sendo atendidos também no local. Após esse trabalho, do SAMU, do Corpo de Bombeiros de triagem da vítima, o local foi liberado para a perícia técnica da Polícia Civil apontar quais foram as causas desse acidente. A rodovia ficou fechada durante aproximadamente 6 horas para o trabalho que ocorreram em conjunto com essas equipes. Do Corpo de Bombeiros foram empenhados 11 militares do Corpo de Bombeiros e 4 viaturas. Já o SAMU empenhou 6 viaturas, sendo 2 de suporte avançado e 4 de suporte básico. E a gente segue agora com mais notícias e uma ocorrência registrada aqui em Montes Claros na noite desta terça-feira, de uma motocicleta que foi roubada durante um assalto à mão armada no bairro Vila Anália. Segundo a polícia, um homem entrou no supermercado na rua Laudete Dias e anunciou o assalto. Obrigou o dono a entregar a chave da moto.
Depois disso, ele fugiu com o veículo, enquanto o comparsa o esperava do lado de fora, em outra motocicleta. Qualquer informação sobre os suspeitos ou o paradeiro da moto pode ser repassada de forma anônima pelos números 181 ou 190. É importante lembrar que vocês estão conferindo aí as imagens de câmera de segurança que registraram em toda a ação desses assaltantes. E vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, mais notícias. Estamos de volta e seguimos com mais notícias. E olha só, um padre aqui de Montes Claros foi condenado por importunação sexual contra uma jovem de 19 anos. Esse crime aconteceu em setembro de 2021, na casa paroquial do bairro Planalto, quando a vítima procurou o religioso para orientação espiritual. E segundo a denúncia do Ministério Público, o padre Reginaldo Cordeiro de Lima, da paróquia Divino Espírito Santo, teria praticado atos libidinosos sem o consentimento da jovem. Ela relatou que foi trancada no quarto do padre, onde ele a abraçou e tentou beijá-la. E para sair do local, ela simulou uma ligação e deixou o imóvel e depois procurou a polícia civil e denunciou o caso. A justiça condenou o padre a 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto, além de multa e prestação de serviços comunitários. Na defesa, os advogados alegaram que a denúncia teria sido motivada por um descontrole emocional da vítima durante a pandemia. O advogado Ernesto Queiroz de Freitas afirmou que vai recorrer da decisão e defende a inocência do padre. A Arquidiocese de Montes Claros informou que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o caso. É importante lembrar que esse caso aconteceu há alguns anos atrás e ainda está em investigação. Vamos acompanhar aí para saber mais detalhes. E olha só, uma dupla é presa após assalto com faca e réplica de arma em Montes Claros. 2 homens foram detidos nesta terça-feira após assaltarem 3 mulheres em uma casa no bairro Morada do Parque, aqui em Montes Claros. Eles usaram uma faca e uma réplica de arma para ameaçar as vítimas, que fizeram 3 transferências via Pix, totalizando R$3 mil, e uma delas também entregou R$1.000 em dinheiro. A polícia militar foi acionada e, ao chegar, os suspeitos tentaram fugir pulando os muros. Um adolescente de 17 anos foi preso com R$1.000 e um relógio. O outro, de 21, foi achado escondido sob um carro com a réplica da pistola. A moto usada no crime havia sido furtada dias antes e foi apreendida. Olha só, e agora a gente muda de assunto para falar de inovação e tecnologia e também educação. Eu estive hoje pela manhã na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, para conhecer um pouco sobre o lançamento oficial do Circuito de Conhecimento. Um espaço interativo que reúne projetos inovadores e experiências transformadoras nas áreas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela universidade. Quem nos mostrou as novidades e explicou como vai funcionar esse circuito foi o coordenador do projeto, Daniel Coelho. Vamos acompanhar. Vai ser um telão 360, que são a combinação de 6 data shows e com imagem e som. Então, uma sala imersiva. Então você pode colocar ali desde conhecimento de artes, né, até biologia, qualquer área de conhecimento. A ideia é dar uma sensação imersiva para os alunos que estão aqui. Um outro projeto imersivo que não sei se vocês conseguiram ver, que é a Ciência Vista de Cima, que é a Asa Delta, com óculos de realidade aumentada, que a gente quer, por exemplo, falar sobre conhecimento no Rio São Francisco. Você vai poder sobrevoar o Rio São Francisco com a visão imersiva, a cidade de Montes Claros. Então qualquer conteúdo que possa ser explicado a partir de cima, inclusive nós vamos ter um drone com câmera 360, e a ideia é que a universidade produza bons conteúdos nessa área. Esse laboratório é de programação, a ideia é que ele produza conteúdo para os outros laboratórios, então nós vamos precisar, por exemplo, de editar vídeos para a sala imersiva, vai ser produzido aqui. Vamos precisar de algum vídeo para Asa Delta, vai ser produzido aqui. A edição de vídeo para a sala de podcast pode ser feita aqui. Fizemos também uma sala de podcast, porque ou videocast ou webcast, da forma que dá para fazer transmissões ao vivo também. Novamente, a universidade comunica pouco com a sociedade e tem poucas estruturas. Então essa sala ela vai estar disponível durante
os 3 turnos, o professor, o aluno ou convidados externos como vocês podem usar essa sala para agendar um simples vídeo, um vídeo curto, né, uma transmissão. A Ascom vai ter um horário específico aqui, ela vai atender o público externo também. Então a ideia é que a universidade melhore a sua comunicação. E mais do que isso, a ideia de laboratórios multiusuários, porque ninguém é dono do laboratório. Então você agenda, usa, faz o conteúdo e libera para outra pessoa fazer depois. A ideia de democratizar também a estrutura. Nós vamos ser um laboratório meio, criar condições para que tanto professores, pesquisadores e parceiros externos desenvolvam atividades de pesquisa aqui, de divulgação científica. A criação do circuito de conhecimento reforça o compromisso da Unimontes com o avanço acadêmico e a integração comunitária. Trata-se de uma plataforma estratégica para disseminar saberes e estímulo à pesquisa aplicada. E se você quiser saber mais, basta acessar aí o portal da Unimontes ou ir lá pessoalmente para ver de perto. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e nesta terça-feira a Polícia Civil de Minas Gerais entregou 168 armas de fogo ao Exército Brasileiro do 55º Batalhão de Infantaria em Montes Claros. O armamento, resultado de apreensões e investigações já concluídas, foi encaminhado pela Delegacia Regional de Itaiobeiras. Segundo o delegado regional Douglas Veloso, esta ação representa mais um importante passo na retirada de armas ilegais de circulação e demonstra a integração entre as forças de segurança em prol da sociedade. O procedimento seguiu todos os protocolos de segurança e controles, garantindo o transporte adequado das armas e sua destinação para inutilização. Vamos agora falar sobre saúde. O governo de Minas anunciou a abertura de 50 novos leitos em hospitais e a antecipação de 8 milhões a municípios que decretaram situação de emergência em saúde pública. O decreto de emergência também vai agilizar a contratação de novos profissionais de saúde. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, o Fábio Bacharete. Nós estamos vivendo uma situação esperada e com números muito parecidos do ano passado. O que eu posso falar para a nossa população é: vacine. A vacinação está no posto de saúde, então não deixe de vacinar. Mas o decreto de emergência tem a ver, para nós gestores públicos, conseguimos fazer ações como essa. Uma contratação na FEMIG habitualmente demora alguns meses. Nós conseguimos contratar em 3 dias. Então isso só é possível com o decreto de emergência, que pulam algumas etapas. Então o decreto de emergência, para nós gestores, conseguimos dar de fato uma resposta mais rápida, oportuna aos municípios para poder ter acesso aos recursos do Estado e do governo federal. E agora vamos falar do Propag. O governador Romeu Zema se reuniu com representantes do Judiciário e de outras instituições estaduais para discutir a adesão de Minas ao projeto. E a reportagem que você vai conferir a seguir é da repórter Larissa Pimenta. A reunião entre o governador Romeu Zema e representantes do Sistema de Justiça Mineiro foi realizada aqui no Palácio da Liberdade, na capital mineira. O encontro discutiu a implementação do Propag, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas. Além do governador, participaram representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e de secretarias estaduais. A conversa foi a portas fechadas, mas o objetivo, segundo o governo, é garantir mais previsibilidade e responsabilidade fiscal na quitação de dívidas. Ao final da reunião, o governador Romeu Zema falou com a imprensa. Vamos ouvi-lo. O beneficiário dessa adesão ao Propag não é o meu governo, que já está na reta final, serão os próximos governos de Minas Gerais. Então esse projeto é um projeto de Estado, não é de governo. Inclusive, o Propag só começa a ter efetividade em 2026, que é exatamente o último ano da minha gestão, e tem 30 anos de prazo. Então, isso é um legado que nós iremos deixar para Minas Gerais no futuro, que vai viabilizar a gestão do Estado, já que os juros, o serviço da dívida cairão de forma significativa. Todos estão extremamente animados, dispostos a contribuir, dar sugestões,
e vamos estar caminhando. Fico muito feliz com o resultado da reunião e tenho certeza que vamos ter êxito nessa solução. E até nos dispomos, todos aqui se dispuseram a ir até Brasília para todos os chefes de poderes pedirem à bancada mineira para que votem pela queda dos vetos, porque vários deles têm piorado muito essa situação da renegociação da dívida do Propag, inviabilizando a adesão de alguns estados e piorando muito a nossa situação aqui. Estamos chegando ao fim do nosso jornal e você confere atualizações e informações sobre o grave acidente na BR-251, perto do distrito de Barrocão, em Gromogol, que deixou mortos e feridos, quando uma carreta que seguia do sentido de Salinas para Montes Claros invadiu a contramão e colidiu de frente com a van. Você acompanha essas e outras informações, destaques aqui no nosso jornal e também na nossa programação completa através da Sintonia 2.1 ou também no portal gazetanortemineira.com.br. E na edição de amanhã você confere mais detalhes sobre este grave acidente. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.